Mais um domingo aqui de leitura bíblica, mais um dia que Deus nos proporcionou para aprender e conhecer mais dele. Então, vamos orar para dar início à nossa live de cobertura da Bíblia. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Pedimos que o Senhor esteja com cada um agora, Pai. Nós sabemos que somos falhos e pecadores, Pai, e precisamos do Senhor para tudo, inclusive para te conhecer, Pai. O Senhor escolheu se revelar através de um livro, Pai, e o que nós estamos buscando aqui é te conhecer, Pai, nesta vida que o Senhor nos deu nessa terra, onde somos peregrinos. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é determinado, Pai, porém o Senhor nos deu o privilégio de te conhecer através da tua leitura. Então, que o Senhor esteja com cada pessoa agora, Pai, aumentando o entendimento. Nós te convidamos para participar conosco, Pai, que o seu Espírito Santo esteja nos guiando e que nós venhamos a perceber a sua revelação através desta leitura, Pai, e que nós venhamos a aprender a te contemplar na tua criação, Pai, te contemplar nos relacionamentos que o Senhor tem nos dado, Pai, te contemplar através da leitura da Bíblia, Pai, e que nós possamos a cada dia, Pai, ter uma nova revelação do Senhor através do que estamos buscando fazer. Pai, nós sabemos que o nosso esforço é em vão se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós te pedimos, Pai, esteja conosco em todos os momentos, Pai, e em tudo, Pai, seja feita a sua vontade, não a nossa. Nos capacita, nos guia, nos orienta, Pai, mas acima de tudo nos dê o entendimento correto, Pai, das tuas escrituras. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Leonice. Bom dia, Rose. A gente está dando prosseguimento aqui à nossa leitura. Então, até domingo passado a gente comentou até Deuteronômio, capítulo 2. A gente vai começar agora em Deuteronômio 3. Então, Moisés ele está revisando todas as leis, né? Moisés ele está repassando toda a instrução que Deus deu ao povo de Israel. Por quê? Porque a geração que Deus falou que ia morrer no deserto por não ter acreditado que eles poderiam conquistar a terra, essa geração morreu no deserto. Então, para a nova geração, Deus pediu para que Moisés repetisse toda a orientação, porque é assim que quando eles entrassem na terra prometida, eles iam ter todo o estatuto, toda a lei gravada nas suas mentes. Então Moisés está prosseguindo aqui, e aí no capítulo 3 de Deuteronômio, nos versículos 1 a 11, ele vai relatar a história da conquista de Bazã, do reino de Og. Eu não vou dar muito detalhe dessas batalhas, mas Moisés está falando para o povo que eles já haviam conquistado, né? E aí, dos versículos 12 a 17, vai ter a conquista e a partilha da Transjordânia, né? Por causa do conflito que está tendo entre Israel e as nações ao redor. Tem-se falado muito esses nomes ultimamente. Transjordânia é o terreno que fica, é o território que fica depois do Rio Jordão. Então, esse território ainda está sendo contestado até hoje. Então, esse território ele foi conquistado lá atrás, mas a partilha dele ainda passa por disputas até hoje. E aí nos versículos 18 a 28, eu tenho como uma cena triste, mas a justiça de Deus é Ele quem determina. Ele fala para Moisés que ele não vai atravessar, ele não vai entrar na terra prometida. Então, ele não vai atravessar o Rio Jordão. E aí Deus explica o porquê, mas é uma cena assim que me entristece, porque Moisés teve todo um trabalho de ser moldado por Deus. Ele foi criado no Egito, porém ele teve que fugir, passou 40 anos sendo moldado por Deus, depois mais 40 anos conduzindo o povo e até chegar às portas da terra prometida. Porém, por um ato de desobediência, Moisés não foi permitido que ele entrasse na terra prometida. E essa história está relatada ali, Deuteronômio 3, versículos 18 a 28. E aí, no capítulo 4, nos versículos 1 a 8, vai falar de Israel
o povo de Deus e a sua lei. Então Moisés continua com o discurso dele, né? O livro de Deuteronômio é um discurso de Moisés. Versículos 9 a 20. Deus proíbe as imagens, né? Os deuses de pau, pedra e madeira. Então Deus fala que vocês não devem ter imagens. Quem fala isso é Deus, e ele sabia porque estava falando. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver o porquê. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Isso. E aí nos versículos 21 a 31, o exílio como castigo e lugar de conversão. Então, esse tempo que o povo passou no deserto, Deus assim determinou como se fosse um tempo de exílio, porque eles não estavam pertencendo a nação nenhuma. Porém, o intuito disso é para que o povo se convertesse. Então a gente vai ver mais para frente que não foram todos que quiseram se converter a Deus. E aí, os versículos 32 a 40, Israel é o povo escolhido de Deus pelo Deus único. Então Deus é quem escolheu esse povo, né? Deus é quem escolheu Israel. E eles foram escolhidos pelo Deus Criador de todas as coisas, o Deus único. Nos versículos 41 a 43 tem uma instrução que é um pouco emblemática, né? Mas conforme você for ficando mais experiente na leitura, vocês vão entender melhor, que é a criação de cidades de refúgio na Transjordânia, porque parte do povo quis ficar naquele território. A gente viu lá que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles quiseram ficar antes do Jordão. Então, essas cidades de refúgio é para pessoas que cometiam um homicídio culposo e não doloso. Outra live a gente já explicou um pouquinho mais. E aí nos versículos 44 a 49, discurso de introdução à aliança. Então, o livro de Deuteronômio ele é dividido em vários discursos de Moisés. Esse aqui é um deles. Então, ele começa com essa introdução da aliança, mais uma vez, para que todo o povo soubesse dessa aliança por completo. E aí no capítulo 5, dos versículos 1 a 22, vai falar dos 10 mandamentos, novamente, eles são repetidos, né? Do 23 ao 31, lá no capítulo 5, Moisés é o único intermediário entre o povo e Deus, né? Porque o povo assim pediu e Deus, não é que Deus obedeceu, mas ele falou, então tá bom, seja assim, vai ser assim daqui para frente. Na verdade, Deus queria uma nação de sacerdotes, porém o povo quis que apenas uma pessoa fosse o intermediário entre Deus e o povo. E nos versículos 32 e 33, né, fala que o amor a Deus é o coração da lei. Então, vou repetir isso durante todo esse ano e vocês vão me ver repetindo isso, eu acho que durante toda a minha vida. A importância da leitura da lei, aqui da Bíblia. Porque o ponto central da leitura da Bíblia é você amar a Deus. Então, como que você vai amar algo que você não conhece? Então, não condiz uma coisa com a outra. A teoria não condiz com a prática. Se eu digo que amo a Deus, porém eu não o conheço, como que eu estou? Qual é o peso dessa minha declaração? Qual é a profundidade dela? Nenhuma. Né? E agora a gente parte para o capítulo 6, né? Que dos versículos 1 ao 13 vai dar continuidade a esse texto, né? Que o amor a Deus é o coração da lei. Nos versículos 14 a 25 do capítulo 6 fala a fidelidade a Deus e a obediência à sua lei. Então Deus explica por que é importante ler e como você deve obedecer. E aí eu vou ler agora o versículo 25 do capítulo 6 de Deuteronômio. Essa será a nossa justiça
cuidar de pôr em prática todos esses mandamentos na presença de Javé, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então a nossa justiça é obedecer a lei. A justiça de Deus é a lei, e a nossa justiça é obedecer ela. Obedecendo a lei, nós estamos obedecendo a justiça de Deus. Isso é muito, muito importante. Se ainda não tem essa importância na sua vida, eu tenho certeza que com essa leitura aqui vai ter, em nome de Jesus. Nos versículos 7 a 16, né? E aí vai falar um pouco aqui de Javé, o Deus de Israel, e seu povo. Nos versículos 17 a 26, vai falar... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Vai falar de outros povos e outros deuses, né? E como Deus se posiciona e como o povo deve se posicionar. No capítulo 8, dos versículos 1 a 6, o subtítulo é obedecer aos mandamentos. Então, Deus, quando ele repete algo, é porque ele quer frisar a importância. Essa era a estrutura literária da época. Então, até o Novo Testamento a gente vê Jesus falando em verdade vos digo. O que ele estava querendo demonstrar com isso? A sua divindade. Essa foi uma das formas que Jesus escolheu revelar a sua divindade. Então, Deus, quando ele repete algo, é para a gente prestar mais atenção. E eu vou ler o versículo 3 aqui, do capítulo 8. Eu vou ler só o trechinho final, ó. Não vou ler ele inteiro. Ele humilhou você, fez você passar fome, depois o alimentou com maná, que nem você e nem seus pais conheciam. Tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Deus. Então, Jesus usa esse versículo lá na frente. Nem só de pão viverá o homem. Então, olha a importância da Bíblia, olha a importância da lei, porque ela serve para que você pregue não só para os outros, mas para si mesmo. Porque Jesus, naquela hora, ele estava pregando para si mesmo no deserto, porque Satanás o tentou, falou, ó, transforma essas pedras em pães. Ele falou, nem só de pão vive o homem. Então, o que sai da boca de Deus? É esse livro que nós estamos lendo. Este livro saiu da boca de Deus. Nos versículos 7 a 20 de Deuteronômio 8, adorar somente a Deus e obedecer a sua voz. Então olha só, como Deus é estrategista na hora de escrever. Ele fala que as pessoas não vão viver só de comida, mas do que sair da boca de Deus, do que ele falar. E aí, em sequência, ele fala que nós temos que obedecer a voz dele. Então, Deus ele sempre constrói o seu texto, amarra de um jeito que a gente fique maravilhado com essa leitura. Ele sempre nos surpreende, porque ele não escreve algo, vou usar um jargão comum hoje, ele não deixa nenhum ponto sem nó, ele não deixa nenhum arco por exemplo, o arco de uma série. Tem séries que elas começam e um assunto ele não tem conclusão, então os roteiristas não completam esse arco. Só que o roteirista desse livro aqui, ele não deixou nenhum arco em aberto. Então Deus ele sempre escreve e conclui o que ele quis dizer. Agora a gente vai lá para o capítulo 9, né? Versículos 1 a 6, né? A vitória e a terra são dons de Deus. Olha só. Quando Israel ganhava uma batalha, isso era dom de Deus, não deles. Tinha o papel deles em lutar, porém isso era um dom de Deus. E a terra conquistada era um dom de Deus também. Nos versículos 7 a 29, Moisés está revisitando toda a história do Êxodo, né? Vai falar dos pecados de Israel e a intercessão de Moisés. Esse ponto é bem emblemático. Isso é bom a gente ler e meditar um pouquinho como que Moisés se colocou diante de Deus para interceder pelo povo, né?
capítulo 10, versículos 1 a 11, as novas tábuas da lei e a escolha de Levi, né? Por quê? Porque as primeiras tábuas foram quebradas por Moisés, num ataque de nervosismo, por ver o povo pecando enquanto ele estava diante de Deus, né? Tentando receber a lei, né? Enquanto ele estava conversando com Deus, o povo decidiu se desviar. E olha só o que aconteceu. Moisés quebra a primeira aliança, né, as primeiras tábuas, e aí precisa escrever uma nova, né? Versículos 12 a 22 do capítulo 10. A aliança exige um coração obediente, né? Nossa comunidade de fé está passando por uma série que trata somente de alianças, então a aliança exige um coração obediente. Então olha só como é importante a gente ler e obedecer. E pertinho do final da leitura de hoje vocês vão ver uma coisa que Deus me revelou aqui, que foi bem interessante através dessa leitura. E aí a gente vai comentar um pouquinho mais por que temos que ter um coração obediente, por que a aliança exige isso. E aí nós chegamos agora no capítulo 11 de Deuteronômio, né? Versículos 1 a 7, exaltação do poder de Javé. O que Moisés está contando para o povo? Ele está exaltando o poder que Deus teve em conduzir todo o povo e dar as vitórias que eles alcançaram. Versículos 8 a 17. Javé, o Deus da chuva e da fertilidade na terra. Então, quem dava fertilidade à terra era Deus, não era só o trabalho manual de cultivar a terra, mas quem dava essa fertilidade era Deus. Essa terra ela é fértil até hoje por causa disso, não é só tecnologia que faz Israel ter uma terra fértil, isso vem de Deus. Versículos 18 a 32, Deus aqui ele dá uma escolha para o povo. Moisés ali ele passa essa escolha para o povo, optar entre a bênção e a maldição. Deus colocou todas as cartas na mesa, fala, agora vocês podem escolher, né? Deus colocou a lei diante do povo, falou, essa parte é bênção, essa parte é maldição, vocês podem escolher. E aí a gente chega no capítulo 12, né? Versículos 1 a 12, a centralização do culto e das ofertas. E aí agora eu vou ler aqui o versículo 7 do capítulo 12 para vocês. É neste lugar que vocês vão comer na presença de Javé, o Deus de vocês, alegrando-se vocês e as suas casas por tudo que vocês tiverem realizado e que tenha sido abençoado por Javé, o seu Deus. Então olha só, é neste lugar que Deus escolheu que nós íamos cultuá-lo, e nós podemos cultuar ele nas nossas casas hoje, com a igreja caseira. Olha só que interessante. Mas o ponto principal que eu quis marcar aqui é o quê? Alegrando-se vocês e as suas casas. Então você está reunido na sua casa com a sua família, se alegre. Por quê? Pelo que vocês tiverem realizado e que tenha sido abençoado por Deus. Então isso serve para nos mostrar que nós devemos ser gratos pelas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida diária, na nossa vida comum. Isso sim é motivo também, né, para que nós nos reunamos e cultuemos a Deus. Então, olha só que detalhe maravilhoso, né? E agora, nos versículos 13 a 28, tem as regras para comer carne fora de Jerusalém e para outros alimentos que vêm das ofertas. Por que essa instrução está aqui dessa forma? Porque o sacerdote e o levita eles se alimentavam só do que o povo ofertava. Porém, algumas cidades iriam ficar longe de Jerusalém e eles não conseguiriam se locomover até lá. Então Deus deixa essa instrução porque tanto o sacerdote quanto o levita e suas famílias eles se alimentavam das ofertas, e para se alimentar da carne que era sagrada para Deus tinha uma regra específica. Então essa instrução também ficou para que a família dos sacerdotes e levitas pudessem também cumprir a lei e não precisar se locomover até Jerusalém para isso. Versículos 29 a 31 do capítulo 12, eu deixei até marcado aqui.
não cultuar outros deuses. Por que está escrito isso dessa forma? E o que significa isso para mim hoje? Não cultuar outros deuses. Quando eu peco, o que eu estou fazendo? Por que eu deixei essa anotação aqui, pessoal? Porque esse é um assunto importante. Deus nos deu uma direção e falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não foi o homem que declarou Deus Todo-Poderoso, foi o próprio Deus que se declarou assim. Ele falou: eu sou único e eu quero que vocês me adorem. Então, se ele deu essa ordem, se eu não estou obedecendo, o que significa isso para mim? Eu estou me colocando acima de Deus, falando: não vou te obedecer, eu vou fazer o que eu quero, eu vou obedecer a mim mesmo. Então o que isso significa? Quando eu peco, eu estou sendo meu próprio Deus. Então eu estou tendo um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, nesse contexto aqui que eu estou exemplificando, é a minha própria vontade. Então Deus falou: não faça tal coisa. E você quer fazer, falou: eu vou desobedecer, porque a minha ordem é superior à de Deus. Então, olha a seriedade disso. Por isso que Deus fala muitas vezes: não tenho outros deuses além de mim. Porque Deus, quando Ele ordena algo, Ele se responsabiliza pelo resultado. Agora, se nós ordenamos algo acima de Deus, nós nos responsabilizamos pelo resultado. Se der um resultado ruim, o que você vai fazer? Então olha só, e aí muitas vezes a gente acaba culpando a Deus porque algo deu errado, mas no fundo, lá no nosso coração, a gente sabe que a ordem foi nós que demos para nós mesmos. Então tenha cuidado com os desejos do seu coração. Bom dia, Nedinha, tudo bem? A gente está aqui em Deuteronômio 13 agora, versículos 1 a 19. Olha só: se esforcem para cumprir tudo o que eu lhes mando, porém sem acrescentar ou tirar nada. Bom dia, Bia, tudo bem? Por que Deus fala para a gente se esforçar para cumprir? Porque Ele sabia que para nós ia ser difícil. Em alguns momentos é difícil sim, em outros momentos nem tanto. Só que além do esforço para cumprir tudo que Ele ordenou, tem mais um aviso aqui: sem acrescentar ou tirar nada. Então, se Deus te dá uma direção e fala: ó, obedeça, não use roupa azul. E aí você pensa: mas esse azul aqui, vamos lá, essa capa azul desse livro não é um azul tão azul assim. Então eu posso usar uma roupa que tenha um enfeite azul, um detalhe em azul. Ah, essa camiseta é branca, ela não é azul, ela só tem um detalhezinho. Então Deus dá uma ordem clara para a gente, clara, e a gente não deve acrescentar nem tirar nada. Então a gente precisa se atentar muito a isso, e aí a gente vai ler agora o versículo 4 do capítulo 13. Deuteronômio 13, versículo 4. Não dê ouvidos, eu vou ler só daqui para frente, ó. Trata-se de uma provação que Javé, o Deus de vocês, os experimenta para saber se vocês de fato amam o Deus de vocês, de todo o coração e com todo o seu ser. Aqui ele estava explicando de um falso profeta, né? Mas olha só como isso serve para nós hoje. Essa tentação de tirar ou acrescentar algo, ou quando alguém fala algo, de você buscar a interpretação do Espírito Santo para o assunto, o que isso significa para nós? Vou ler de novo. Trata-se de uma provação com que Javé, o Deus de vocês, os experimenta, para saber se vocês de fato amam o Deus de vocês de todo o coração e com todo o seu ser. Então olha só, Deus, na palavra dele, ele fala que nós precisamos nos esforçar para cumprir tudo. Só que se alguém falar algo para nós, não significa que devamos obedecer cegamente ou desobedecer por completo. Conversa com o autor do livro, pergunta se essa instrução está correta, porque isso é uma prova que Deus faz nós passarmos para ele ver se a gente ama ele de verdade, né? E aí a gente chega no capítulo 14, versículo 1 e 2, vai falar de um culto. Deus declara esse culto como proibido. Então vamos ler com atenção. Como eu já falei outras vezes, qualquer dúvida eu estou à disposição. Podem mandar um direct aqui, eu vou me esforçar para responder
o melhor possível. Versículos 3 a 21. Animais puros e impuros. Nessa época tinha uma lista de animais que o povo poderia usar para se alimentar e outros que não eram próprios para se alimentarem, nem para ser oferecidos como oferta. Por quê? Porque o sacerdote e o levita se alimentavam disso. Então vai ter uma lista enorme aqui de animais que poderiam ser puros para o consumo ou não. Versículos 22 a 27, o dízimo anual, né? Eu fiz um estudo breve esses dias sobre o dízimo, e na Bíblia não é um dízimo só. Hoje em dia a gente usa o padrão de 10% de contribuição financeira. Outras pessoas, elas contribuem com o seu trabalho, a sua profissão, ou com doações, né, de comida, etc. Mas na Bíblia existe mais de um dízimo. Então eu vou deixar essa curiosidade aqui para vocês, para que vocês investiguem quais são os dízimos que são falados na Bíblia. Aqui a gente tem o dízimo anual, versículos 22 a 27. No 28 e no 29, nós temos o dízimo trienal. Que aí, o que isso significa? É uma justiça social. Vocês vão ler lá o que significa esse dízimo, que ele deve ser armazenado de 3 em 3 anos, que é trienal. Aí a gente encerra o capítulo 14, agora a gente vai para o 15, né? Nos versículos 1 a 11 vai falar do ano sabático. Esse ano sabático, Deus declarou que ele era importante. O povo deveria ter seguido, porém não seguiu na sua totalidade, né? Versículos 12 a 18. A libertação dos servos. Por quê? Porque nesse ano sabático Deus explica o que aconteceria com as dívidas de um para o outro, de um irmão para outro irmão. E aí, versículos 12 a 18, a gente vai falar aqui da libertação dos servos. Versículos 19 a 23, os primogênitos dos animais, né? Como que o povo deveria lidar com a primeira cria de cada animal. Tem até espécie específica de como os israelitas deveriam lidar com isso. No capítulo 16, Moisés está repetindo tudo isso para quê? Para que ficasse fixado na mente do povo antes deles tomarem posse da terra prometida. Capítulo 16, ele vai contar novamente o que significa, nos versículos 1 a 8, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Deus tinha dado uma ordem para o povo, falou: lembrem desse acontecimento e contem para os seus filhos. A Páscoa é uma cerimônia que celebra a libertação do povo do Egito. Então, Moisés aqui repetindo mais uma vez para essa nova geração o que era essa festa. Dos versículos 9 a 17 vai falar de outras festas, tinham festas fixas e outras festas que deveriam ser celebradas pelo povo, né? Versículos 18 a 20, juízes e administradores, quem eram essas pessoas e o que elas deveriam fazer, por quem que elas foram escolhidas, né? Versículos 21 e 22, aqui ó, instruções para juízes e administradores, como que eles eram escolhidos e por quê e como deveriam agir, né? E aí essa instrução ela continua no capítulo 17, dos versículos 1 a 7, né? E olha só que interessante, esse é um tema também que está muito em alta hoje, muito se fala disso, mas olha o que está escrito na Bíblia, Deuteronômio 17, versículos 8 a 13. O templo como tribunal superior. Então, iam ser escolhidos juízes e administradores, para quê? Para que nem tudo precisasse chegar ao ouvido do sacerdote e do sumo sacerdote para resolver. As situações poderiam ser resolvidas entre irmãos, só que situações delicadas deveriam ser levadas ao sumo sacerdote e o templo agiria como se fosse um tribunal superior. Então, olha só da onde veio esse princípio. Não é coisa nova que a humanidade inventou faz pouco tempo. Então, assuntos delicados que requeriam que eram complexos, não eram simples de resolver, tinham que ser levados ao sumo sacerdote. Então ele agia como um juiz do Supremo, né?
E aí capítulo 7, versículos 14 a 20, vai falar da lei para o rei. Até então o povo não tinha rei naquela época, mas caso viesse a ser escolhido, então olha só como Deus é sim soberano, é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabia que o povo iria querer escolher um rei, então ele já deixou registrado qual deveria ser a lei para o rei, né? Isso lá nos versículos 16 e 17, isso comprova a onisciência de Deus. E eu vou ler o versículo 18 aqui para vocês. Do meio dos irmãos dele farei surgir para eles um profeta como você. Vou colocar as minhas palavras em sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu mandar. Então, no meio dessa instrução do que seria a lei para o rei, Deus usa Moisés para profetizar sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus é o rei que virá para governar toda a terra. E até o filho está sujeito à lei do pai. Olha só. Então, no meio da instrução da lei para o rei, Moisés profetiza sobre Jesus Cristo. Então, olha só que como isso é uma prova da onisciência de Deus, porque isso foi escrito antes sequer do povo escolher um rei, antes sequer de ser profetizado que Jesus viria da linhagem de Davi, que era um rei. Então olha só que interessante, por isso que é legal ler a Bíblia e entrar de cabeça nessa leitura. Aí a gente passa agora para o capítulo 18, versículos 1 a 8. Normas para o tributo aos sacerdotes. Então, do que era oferecido a Deus, tinha uma parte que era para ser separada para os sacerdotes. E para tudo, Deus deixou uma instrução, para tudo Deus deu uma regra. E ele fala que a gente tem que se esforçar para cumprir tudo. Versículos 9 a 22 vai falar dos profetas, né? Como reconhecê-los e o que eles fariam. Por que esses profetas estavam ali? Capítulo 19, versículos 1 a 13. Vai falar novamente das cidades de refúgio, porém agora quando a terra for conquistada. Então Deus mandou separar 3 cidades de um lado do Jordão, e agora quando a terra fosse conquistada e a nação tomasse posse da sua herança, separar mais cidades, mais 3 cidades deste lado do Jordão. Versículo 14 vai abordar especificamente o limite das propriedades. Então, como aquele povo naquela época era predominantemente rural, você não deveria pegar um pedaço da terra do seu vizinho. Versículos 15 a 21, instruções sobre as testemunhas quando ocorresse alguma situação judicial, como uma pessoa deveria ser escolhida como testemunha, né? Capítulo 20 agora. 20? Não, pulei. Cidades de refúgio é capítulo 19. Isso, agora capítulo 20. Versículos 1 a 9. Deus acompanha Israel nas suas guerras, então não havia guerra que não fosse feita com a direção de Deus. Porém, nós tivemos alguns exemplos de guerras que o povo quis fazer sem Deus ter dado a direção. E o que acontece numa guerra dessa? Com certeza eles perdiam. Então, a gente vai ler mais para frente que teve um rei que não perdia guerras. Por quê? Porque o desejo de guerrear, né, o ímpeto para fazer uma guerra, não partia dele. Era Deus quem ordenava. E a gente está falando de quem? Davi. Então Davi ele não perdia guerras porque Deus ordenava essas guerras e só passava a instrução para Davi. Versículos 10 a 20. Deus dá instrução até de como fazer guerra. O cerco e o extermínio das cidades. Algumas cidades Deus mandava eliminar, outras não. Esse é um critério do Supremo Juiz, não é nosso. Então, se Deus te manda eliminar, não vai fazer uma guerra com uma outra nação, mas se Deus te manda eliminar algo da sua vida, é porque Ele sabe. Não conteste, se esforce para obedecer. Eu estou passando por um processo desse, então obedeça. Capítulo 21, estamos quase acabando aqui. Versículos 1 a 9. Instruções sobre o homicídio misterioso.
Isso aqui uma coisa interessante de ler, que é o homicídio do qual não se sabe quem era o assassino, de achar um corpo no campo, né? E aí Deus ele dá uma de CSI aqui, ele dá instruções de como investigar, como fazer uma perícia forense para achar um possível culpado, né? Versículos 10 a 14 do capítulo 21 vai falar de como tratar as mulheres prisioneiras de guerra. Como eu falei, essas são ordens do Supremo Juiz. Então, a gente tem que ler e, se não entender, peça para que o autor te explique, porque ele vai te explicar. Com certeza ele pode usar uma pessoa, assim como eu aqui gravando um vídeo, mas ele também pode te falar diretamente, e é isso que acontece algumas vezes comigo. Deus muitas vezes fala diretamente através da leitura. Versículos 15 a 17, direitos do primogênito, né? Então, quais são os direitos do filho que é primogênito? Versículos 18 a 21. O filho, eu fiz uma anotação especial aqui. O filho rebelde, comilão e beberrão. Por que eu fiz essa anotação? Lá na frente, o povo judeu chama Jesus de comilão e beberrão. Então olha só, Jesus se declarava como filho do homem e o povo chamava esse filho de comilão e beberrão. Olha só que ligação interessante que Deus fez aqui. E quando chamaram Jesus de comilão e beberrão, os estudiosos da lei com certeza fizeram essa ligação. Entendeu? Versículos 22 a 23 vai ter regras diversas aqui, né? E elas continuam até o próximo capítulo, capítulo 22, dos versículos 1 a 12. Então são regras diversas, né? Versículos 13 a 21 vai falar da pureza antes do casamento. Esse é um assunto que deveria estar sendo abordado hoje e não é mais tão abordado quanto deveria, tá? Deveria. Versículos 22 a 29 até o capítulo 23, versículo 1 vai falar de pecados sexuais. A gente tem sim que se atentar a isso, e esse é um assunto que a gente deve abordar melhor, né? Capítulo 23, dos versículos 2 a 9. Critérios para participação nas assembleias cultuais. Quando o povo era convocado para uma assembleia, existiam critérios para poder participar dessa assembleia. Não era apenas uma reunião, era onde seria tomada uma decisão. O povo tomaria ciência da decisão nessa assembleia e se comprometeriam em obedecer, né? Capítulo 23, versículos 10 a 15. Regras no acampamento dos guerreiros. Então olha só, Deus dá uma instrução para cada situação. Quando o povo estivesse em guerra, como que os guerreiros deviam se comportar, quais eram as regras para eles no acampamento. Olha só. Versículos 16 a 26. Leis sociais e cultuais. Então olha só que interessante. Na Bíblia nós temos diversas leis sociais. Eu falei que ia fazer um parêntese aqui sobre a situação da nossa sociedade e diante dessas leis sociais que estão escritas na Bíblia. Será que o nível de corrupção moral da nossa sociedade não se deve ao desconhecimento dessas leis sociais? Porque Deus ele dá uma instrução, ele sabe o porquê, ele sabe o objetivo dessa instrução. Então, a corrupção moral da nossa sociedade hoje, eu vou declarar aqui que com certeza é por causa do desconhecimento dessas leis. Se nós conhecêssemos a Bíblia a fundo, muitas das coisas que nós fazemos hoje e achamos que é normal, a gente saberia que não é. E nós não estaríamos cometendo. Então, a lei, como eu li pouquinho tempo atrás aqui, a lei é a justiça de Deus. E nós, obedecendo, estamos cumprindo com a justiça de Deus. Se a gente não cumpre, é porque a gente não obedece. Se a gente não obedece, é porque a gente não conhece essa lei. Então, quanto mais conhecermos a lei de Deus, quanto mais obedecermos, mais justiça haverá. Então,
esse é o único jeito, é o único de combater a injustiça do mundo, em qualquer situação que você possa imaginar. Se você conhece uma família pobre, existe uma ordem aqui na Bíblia para que você auxilie o necessitado. Então, se você conhecer essa lei, você vai se esforçar a obedecer. Você não vai resolver o problema do mundo, mas uma pessoa nós podemos ajudar e exercer a justiça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então, olha só como isso é importante. Vou repetir aqui para ficar bem guardado. A corrupção moral da nossa sociedade se deve ao desconhecimento das leis sociais de Deus na Bíblia. Chegamos no capítulo 24, versículos 1 ao 4, vai ter algumas instruções para a mulher que se divorciar, né? Versículos 5 a 22, medidas de proteção, direitos humanos, olha só até onde Deus vai para nos dar instrução. Medidas de proteção de uma sociedade e direitos humanos, e essa instrução ela vai até o capítulo 25, versículos 1 a 4, né? E aí agora a gente chega nos versículos 10 a 15, a lei do levirato, que o que era? Eu vou dar uma breve explicação aqui. Quando um casal, o homem morre e a mulher fica viúva, porém esse homem tem irmãos. A lei do levirato, ela ordena que o irmão não deixasse o falecido sem descendência e se casasse com a irmã. Então tem regras para esse casamento e tem regras caso ele decida não obedecer, né? É dada a opção de não obedecer, porém tem consequências, né? Aqui no capítulo 25, versículos 11 e 12, é um texto que eu não li muitas vezes. Ele desperta curiosidade, né? Mas, como eu falei, o soberano juiz é que sabe o porquê de cada coisa está escrita aqui, né? E eu só fiz uma anotação do subtítulo aqui, que é um castigo à mulher que dá um golpe baixo. É uma história, para nós pode parecer bizarra, mas numa luta entre dois homens, se a mulher de um deles entrar na luta e der um golpe baixo nas partes íntimas desse homem que está brigando com seu marido, existe um castigo específico. Mas, como eu já falei várias vezes, qualquer dúvida em relação ao que está escrito na Bíblia, o autor está disponível para esclarecer a nossa dúvida. Então, essa é uma demonstração do amor inimaginável de Deus, porque Ele não deixou nada aqui escrito à toa. E a gente leu faz pouquinho tempo que a gente tem que se esforçar para cumprir e não deve tirar nem pôr nada. Então, não existe na Bíblia nada fora de contexto. Tudo tem um contexto específico, uma aplicabilidade e como fazer isso na prática. Tudo na Bíblia tem um porquê. Então, em dúvida, conversa com o autor, mas tendo dúvida, converse com seus irmãos também. Torne isso um hábito de comentar, conversar sobre a Bíblia com seus irmãos, com a sua família, filhos, amigos, etc. Porque isso aumenta o entendimento, né? Versículos 13 a 16 do capítulo 25 vai falar de 2 pesos e 2 medidas. Como a gente citou aqui, que Deus é o soberano juiz, Ele tem um cuidado especial com a injustiça. Então, 2 pesos e 2 medidas, Deus fala, não tenham pesos diferentes em casa, porque naquela época as negociações comerciais eram feitas através de pesar a moeda. Então, uma moeda de prata, por exemplo, ela tinha um peso específico. Então pesava-se essa moeda para ver se ela tinha aquele peso específico. E esse peso denotava o valor. Não é como a nossa moeda hoje, que tem um valor estampado lá. Então o valor da moeda era relacionado ao peso. Então não tenham pesos e medidas diferentes. E para encerrar a leitura de hoje, versículos 17 a 19, como eu falei anteriormente, tinha cidades que Deus escolhia para o extermínio ou não, e aqui Ele determinou uma para ser exterminada, que era o extermínio de Amaleque, que era um dos reis que tinha lá, Amalequitas. Vocês vão ler esse nome em algumas passagens da Bíblia. Então Deus falou, quando vocês possuírem a terra, não se esqueçam de exterminar. Deus, para encerrar, Ele é o supremo juiz, Ele sabe por que deu uma ordem.
Se nós tivermos um relacionamento de aliança com Deus, quando Ele nos ordenar algo, mesmo que a gente não entenda, ou até que questionemos, não é errado, tá? Questionar Deus, mas Ele vai nos explicar o porquê. Então, mais para frente você vai ver por que essa tribo deveria ter sido exterminada. E a gente encerra a nossa leitura aqui por hoje. Estamos perto de encerrar o Pentateuco, que é os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a fase mais difícil da leitura bíblica. Passando disso, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, muito mais prático ler, porque essa é a base do que a nação deveria ter para o que a gente vai ler lá na frente. Então, está chegando perto aqui da conclusão do livro de Deuteronômio. O povo vai começar a conquistar a terra prometida e a gente vai ver o porquê de Deus ter dado tantas leis, porquê que foi repetido algumas vezes. E a gente encerra por aqui hoje. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Para quem quiser nos conhecer pessoalmente, nossa comunidade cristã Comunidade Cristã Boas Novas fica na Avenida Lagoa Mirim, número 171, Vila Rio Branco, São Paulo, capital. Se você ver esse vídeo algum dia e tiver o desejo de nos conhecer e morar aqui perto, ficaremos muito felizes em recebê-los. E vamos orar para agradecer esse momento que Deus reservou para nós, para conhecer um pouquinho mais dele. Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos pela porção que o Senhor revelou de si mesmo hoje para nós. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cumprirmos com a sua justiça que estamos lendo aqui na tua palavra. Nós sabemos que isso produzirá um efeito eterno. Estaremos reunidos juntos, só que até lá nós devemos cumprir com o que o Senhor deixou escrito para nós. Então, que nossas vidas venham refletir a sua justiça. Tenhamos prazer em te conhecer e um coração obediente, Pai. Abençoe cada lar que recebeu esta sua revelação hoje. Abençoe cada pessoa, Pai. Se ainda há dificuldade em ler a tua palavra, para que teu Espírito Santo auxilie essas pessoas, Pai. As ajude para que elas possam ler, entender, Pai, e se apaixonar pela sua palavra, para que eles possam ser transformados por ti, Pai. Abençoe cada família, abençoe cada lar aqui representado, Pai. E que o Senhor continue colocando nos nossos corações o desejo de te conhecer cada vez mais, porque estamos tendo uma possibilidade de um vislumbre da eternidade, porque a eternidade é te conhecer e queremos te conhecer mais nesta vida também, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, e para nós, e que venhamos a cumprir apenas a sua vontade, Pai. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês e até o domingo que vem. Fiquem com Deus.